Um triângulo retângulo possui lados medindo A, B e C com C maior que B e B maior que A. Além disso, é conhecido que a razão AB é igual a meio. Se θ1 e θ2 denotam os ângulos do triângulo que não são retos, quanto vale seno de θ1 mais seno de θ2? Bom, então vamos primeiro desenhar esse triângulo retângulo, né? Para a gente entender do que se trata o exercício. Então, vou desenhar aqui o triângulo retângulo. Vou utilizar a minha poderosa ferramenta que torna isso um triângulo. E fechou. E agora eu vou colocar os ângulos, né? Então, eu vou chamar esse aqui de θ1 e esse daqui de θ2. Lembrando que o ângulo reto está aqui, né? O que nós podemos ainda colocar nesse triângulo retângulo? Os valores de A, B e C. Bom, sabemos que o C é a hipotenusa. Por que o C é a hipotenusa? Essa é a grande pergunta. Porque ele é o maior valor de todos, né? E a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Se C é maior que B e B é maior que A, significa que o C também é maior que A e também é maior que B. Portanto, o C é a nossa hipotenusa. E, portanto, o B e o A você pode colocar nos outros lados, tá? Obviamente que aqui nós temos que B ainda é maior que A, só que nesse meu triângulo aqui eu acho que eu fiz os lados, né, os catetos iguais. Então não vai ter tanta diferença. Mas se nós pensássemos, por exemplo, num triângulo desse tipo aqui, evidentemente esse lado aqui, né, aqui teríamos o cateto, esse lado aqui é menor que esse, então aqui seria o B e aqui seria o A. Porque o A é o maior, é o menor lado de todos eles, né? Mas como esse meu aqui ficou muito parecido, não importa aqui, tá? Então vou colocar B e vou colocar C aqui. Perdão, vou colocar A aqui, né? Então a gente assume que este lado aqui seja menor que esse, tá? Para não ter que desenhar outro triângulo. Mas isso não vai importar nos cálculos, tá bom? É só a representação figural mesmo. Bom, desenhei então as informações. Outra informação importante que nós temos. A razão A sobre B vale meio. Podemos efetuar o produto dos meios pelo produto dos extremos aqui. E olha o que acontece. Aquela multiplicação cruzada, né? Eu tenho B vezes 1 dá B. E A vezes 2 dá 2A. Então significa que o B equivale a 2 vezes o A. Então é importante deixar essa regrinha aqui. Por que essa regrinha é importante? Porque ela estabelece uma relação entre duas variáveis, tá? Isso vai nos ajudar bastante. Depois, o que a gente pode pensar? Bom, se eu tenho que determinar o seno de θ1 e o seno de θ2, eu tenho que lembrar da relação fundamental do seno. Então, para quem não lembra, eu vou colocar aqui embaixo. O seno de um ângulo θ qualquer é dado pelo cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, observa só. Eu tenho aqui duas condições. Quem é o seno de θ1? O seno de θ1, eu estou olhando esse ângulo. Quem é o lado oposto a esse ângulo? É o lado B. Então, vou colocar o meu B aqui. E a hipotenusa é o meu C. Depois vou olhar o seno de θ2. O meu θ2 está aqui em cima. Quem é o lado oposto, o cateto oposto? É o meu A. Então, vou colocar o meu A aqui. E vou dividir isso por hipotenusa, que vale C. Veja só. Eu posso estabelecer essa soma aqui entre os ângulos dependendo apenas de A. Porque se nessa expressão aqui em cima, tá vendo? Ó,
eu tenho o valor de B. E eu sei que o B vale 2A, então eu posso construir essa outra igualdade aqui. E o seno de θ1 equivale a 2A sobre C. E o seno de θ2 continua ainda A sobre C. Tranquilo? O exercício quer a soma desses dois ângulos. Então, a soma de seno de θ1 mais a soma de θ2 vai ficar 2A sobre C mais A sobre C. Perceba que eu tenho aqui o mesmo denominador. Então, seno de θ1 mais seno de θ2 vai ficar 2A mais A. Portanto, seno de θ1 mais seno de θ2, isso vale 3A sobre C. Professor, mas não tem essa alternativa. Calma lá. Nós encontramos uma relação que envolve os lados desse triângulo retângulo. Mas existe um famoso teorema, que é um dos mais importantes, que é o Teorema de Pitágoras. Então, como isso é um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras se aplica aqui também. E o que nos diz o Teorema de Pitágoras? Vou colocar aqui. Teorema de Pitágoras. Ele nos diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, minha hipotenusa nesse caso é o C e os catetos são A e B. Então, dessa relação aqui, eu consigo encontrar um valor numérico para CA sobre 3. 3A sobre C. Como assim? Veja só. Eu tenho a relação de que B vale 2A. Então, ao calcular esse teorema, eu posso fazer o seguinte cálculo. Minha hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado, mais, ao invés de colocar o B, eu vou colocar 2A. Isso ao quadrado. Por que eu fiz essa substituição? Muito simples. Porque aqui na soma eu tenho A e C. E se eu substituir o B por A, eu também vou ter uma relação C e A. Então eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu consigo resolver. Então veja só. Resolvendo isso aqui, eu fico com C ao quadrado igual A ao quadrado. 2A ao quadrado fica 4A ao quadrado. Elevo o quadrado de 2, que dá 4, e o quadrado de A fica A ao quadrado. Posso somar aqui agora, então fica C ao quadrado igual 1A ao quadrado mais 4A ao quadrado, 5A ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de C, ou melhor, aplicando aqui a raiz quadrada de ambos os lados, fica C igual a raiz quadrada de 5 vezes A ao quadrado. Senhor, mas aqui não deveria ser módulo de C? Bom, é que a gente está trabalhando com medidas no triângulo retângulo, né? E medida só faz sentido se for positiva. Então não tem por que você colocar menos aqui, porque não vai existir menos uma hipotenusa. Entendeu? É algo sempre positivo. Por isso que a gente sempre coloca, nesses casos aqui, como sendo positivo sempre. O que eu posso fazer aqui? Um produto dentro da raiz eu posso separar. Então, isso fica C igual
a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de A ao quadrado. Então, uma raiz quadrada elevado num quadrado, eu posso cancelar. E sobra, então, apenas o valor de A fora da raiz. Então, C equivale a raiz quadrada de 5 vezes A. E olha só que interessante, o que eu posso fazer? Colocar este C aqui no lugar desse C da soma dos senos de θ. Então, fica assim. Seno de θ1 mais seno de θ2 igual a 3A dividido por C, que eu achei que vale raiz quadrada de 5 vezes A. Vou apagar essa parte aqui em cima. Por que eu fiz essa substituição? Veja só, nós conseguimos agora eliminar o valor de A. Porque tem o A aqui em cima e um A aqui embaixo. Então, A dividido por A fica 1. Ou melhor, você pode cancelar os A's, né? Então, fica seno de θ1 mais seno de θ2 igual a 3 sobre a raiz quadrada de 5. Lembra que nós nunca deixamos, né, números irracionais no divisor? Então, a gente vai racionalizar isso daqui multiplicando em cima e embaixo por raiz quadrada de 5. E daí nós chegamos à resposta final. Três vezes a raiz quadrada de 5 dá 3 raiz quadrada de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá a raiz quadrada de 25, que é o próprio 5. Ou 5, ou raiz quadrada de 5 ao quadrado, que cancela o quadrado com a raiz, e fica apenas o 5. Então aí está a resposta, só deixa eu dar uma melhorada nesse meu 5 aqui de baixo. Portanto, a soma desses valores de seno é 3 raiz quadrada de 5 sobre 5.